Senhores críticos, basta, deixai-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo vem seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajeú das flores, tenho razão de cantar. Não sou um Manuel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima, não espereis obra-prima deste matuto plebeu, eles cantam suas praias, palácios de porcelana, eu canto a roça, a cabana, canto o sertão que ele é meu. Vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre pinho, não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice do caçaco corta-cana, sendo de cima para baixo tanto corta como espana, sendo de baixo para cima voa do cabo e se dana. O meu verso vem da lenha, da lasca do marmeleiro, que sai do centro da mata, trazida pelo lenheiro, e quando chega na praça é trocada por dinheiro. O meu verso tem o cheiro da carne assada na brasa, quando a carne é muito gorda, esquentando a graxa vaza, é a graxa apagando o fogo e o cheiro invadindo a casa. Aqui é minha oficina, onde eu conserto e remendo. Quando o ferro é grande eu corto, quando é pequeno eu emendo, quando falta ferro eu compro, quando sobra ferro eu vendo. Meu verso é feito a cigarra, num velho tronco a sonhar, que canta uma tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Quem foi que disse, professor de que matéria, que o sertão só tem miséria, que só é seco e penar, que é a paisagem da caveira de uma vaca enfiada no estaca, fazendo a fome chorar. Não pode nunca imaginar o som que brota da cantiga de uma grota quando a chuva cai por lá, o cheiro verde da folha do marmeleiro e o amanhecer catingueiro no bico do sabiá. Tem mulungu do vermelho mais vivo e puro, e tem o verde mais seguro que tinge os pés de Joá, a barriguda mostrando o branco singelo e a força do amarelo na casca do umbu-cajá. Criou-se estigma do matuto pé de serra, que tudo que fala erra, porque não pôde estudar, só fala versos matutos obsoletos, feitos por analfabetos que mal sabem se expressar. Falam no sul com deboche, que isso é cultura de só comer rapadura como se fosse manjar. Saibam que aqui tem abelha de capoeira e o mel da flor catingueira é mais doce que o mel de lá. Temos poesia que exalta o que é sentimento e a força do pensamento de quem sabe improvisar. Tem verso livre, tem verso parnasiano, e mesmo longe do oceano tem galope à beira-mar. Zefa Teresa me ensinou que para um caboclo cair na roda de coco tem que saber rebolar, puxar um verso na roda que se balança e no movimento da dança fazer o coco rodar. Eita! Boa tarde, minha gente. Boa tarde, agora sim eu entrei, né? Não tinha entrado da outra vez, mas agora eu entrei, tinha entrado equivocado, mas agora parece que deu certo. Eu queria agradecer, antes de tudo, claro, a primeira palavra é de gratidão a todos vocês que formam a ação coletiva, Comida de Verdade, em nome do meu amigo, querido irmão de infância lá de São José do Egito, meu querido Giuseppe, que me fez esse convite e fez essa ponte entre o nosso ofício e essa luta tão linda que é essa luta que vocês encampam no Brasil inteiro. Eu fiz essa saudação, que é uma saudação que eu faço sempre por onde passo, eu costumo dizer, de batizado a despedida de solteiro, por onde eu passar, eu faço essa saudação para falar de onde venho, para falar de São José do Egito, da terra da poesia, do sertão do Pajeú, da Caatinga, do lugar onde fui criado, de contextualizar meu canto, e sempre faço essa abertura. E trago ainda para vocês aqui uma saudação específica para o evento. Gil me mandou algumas experiências, alguns textos, alguns parágrafos, alguns depoimentos aí, e eu tentei aqui sintetizar, né, mais ou menos o que eu acho que vai ser tema aí de toda a conversa de vocês,
Tentei sintetizar com um elemento lúdico aí da arte, da poesia popular, que né, traz um gosto a mais. Como disse o nosso companheiro aí, a arte tem a sua importância, e a importância é esse reconhecimento mútuo, né? É a gente se reconhecer no outro. É a arte que garante isso, que nos irmana, que nos faz olhar um ao outro e nos ver como iguais, apesar das diferenças. É a arte e é principalmente a cultura popular, essa cultura que vem do chão, que vem acompanhando a vida, a formação antropológica do povo, né, e que leva para um caminho muito parecido da agroecologia, do convívio sadio e correto com o meio, com os recursos. A arte ajuda em tudo isso, e eu agradeço demais estar junto aqui. Então, para vocês, tentando misturar aqui nossos mundos, a poesia e o que vocês fazem, que eu admiro tanto, eu disse assim: em um mundo doente, envenenado, num planeta que morre e se consome, a primeira atitude de mudança é cuidar do alimento que se come. Se eu não sei o que tem no que consumo, não conheço o produto e o insumo, me alimento de forma irresponsável. Eu preciso saber e ter certeza que o que ponho no prato e em minha mesa contribui para um planeta sustentável. No agir de uma forma construtiva pelo bem e à luz da humanidade, é que surge nossa ação coletiva, trabalhando comida de verdade, aprendendo, apesar da pandemia, com quem planta, cultiva, inova, cria, mostra e vende o alimento que pariu. E este encontro se faz em narrativas com exemplos de iniciativas que hoje levam comida para o Brasil. Do norte, vem 3 exemplos que nos ajudam a pensar. O programa que abastece o ambiente escolar, a cozinha extrativista, com esmero de artista temperando novos planos, e ao comércio dando a mão, escoando a produção, tem os paneiros cambanos. O nosso bravo Nordeste, essa luta também toca na feira agroecológica que temos em Itapipoca, fazendo óleo de coco, e neste tempo tão louco, a feira online criada conectou produção, consumo e população, e a luta segue logada. Do Sudeste, 2 exemplos mostram iniciativa: a implantação do PENAI e o Periferia Viva. Um é a mão do Estado, o outro o povo articulado. 2 batalhas homéricas pelo abastecimento e a chegada de alimento para famílias periféricas. O Centro-Oeste é frutífero no que tem a ensinar. Xingu com a Tix Mulher e os Guarani Kaiowá. A geladeira e a chapada solidárias na parada da partilha deste chão. E a solidariedade ganha mais eco e verdade nos passos da Rede Pão. As ações feitas no Sul engrossam nossa corrente com o grupo Mãos na Terra e a Cesta Consciente. Um, com a Real Ecovida, certifica quem na lida trabalha com a juventude, e o outro doa alimento para quem vive em sofrimento e aguarda que alguém ajude. São exemplos desta luta, ações que nos energizam, nos contam belas histórias, porque sonhos concretizam. E assim, nosso grito canta para defender quem planta com sustentabilidade. A humanidade está viva, querendo a mão construtiva, como esta iniciativa da nossa ação coletiva com comida de verdade. É isso, minha gente. Tomara que eu tenha conseguido traduzir aí minimamente o que
vocês precisam de inspiração para partir para essa conversa agora, uma conversa que, se Deus quiser, está falando de resultado, mas que buscará muitos resultados a mais, e eu torço e sou junto dessa luta. Obrigado a vocês. Que beleza, Antônio, que coisa linda. É uma bênção mesmo a gente começar nosso seminário com esse presente que você nos dá. Um poeta egipciense aqui. Antônio Marinho, poeta popular de São José do Egito, capital da poesia popular, não é isso? É isso. Deixa eu aproveitar. Diz que quem bebe água do rio Pajeú vira poeta, isso. É verdade? Rapaz, tem uma história aqui que diz que vinha passando um povo cigano aqui pela região, estava carregando muito peso, precisava se desfazer de alguma coisa. Aí cavaram o leito do rio e enterraram umas violas. E aí, quando a água veio, a chuva bateu, a água levou do rio, e quem bebe água do Pajeú bebe água de viola. É a conversa que o povo tem aqui. Por isso que é terra de poeta, né? É verdade. Uma maravilha. Ô, Antônio, é uma honra ter você aqui com a gente, foi uma beleza, uma gratidão muito você oferecer assim, a presença dessa tua poesia iluminadora aqui para inspirar o nosso debate. Muito obrigado, irmão, Antônio. Agradeço. Queria aproveitar, já que hoje tudo é virtual, quem estiver nos ouvindo aí, toda essa turma, que tem gente do Brasil inteiro, vamos se encontrar, se seguir junto lá, estou lá no Instagram, Antônio Marinho, SJE, tá certo? Vamos se curtir, se seguir, e o que precisar, a gente está aqui para gritar junto com vocês. Um abraço para todo mundo. Eu acabei de aprender aqui, um pouquinho antes de começar, essa voz forte do Antônio aí, ele falou que se chama gasguido. É a palavra de quem fala forte no sertão. Então, o gasguido da poesia. Quem tem o volume topado é gasguido. É isso aí. Obrigado, Antônio. Obrigado. Gente, é uma beleza, né? Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou Paulo Petersen, sou da SPTA, da Articulação Nacional de Agroecologia, da Associação Brasileira de Agroecologia. Vou ter o prazer aqui de fazer a mediação desse evento, junto com duas queridas amigas, a Luísa Melgaço, do grupo AUE, de Estudos de Agricultura Urbana da UFMG, em Belo Horizonte, que também está aí, a Lu, e ela também atua como articuladora regional do nosso projeto, na região Sudeste, e também a Helena Rodrigues, também colaboradora do projeto, da ação coletiva, e representante da ActionAid Brasil. Então, nós três aqui vamos ter a tarefa de fazer essa mediação. Nós estamos no quarto seminário, né? Para quem tem acompanhado, sabe, quem viu antes, a gente sempre começa dessa forma, né? Com arte, um momento artístico-cultural. Como disse o Antônio, né? A arte existe para despertar o nosso senso crítico, e artistas estão aí, leem o mundo e trazem, né? Tocando nossa sensibilidade, nossos afetos, né? Então, a arte ajuda a transgredir, né? Para ir além da ordem que nos é imposta, né? Então, mais do que nunca, estamos precisando de arte e de artistas. Até me remeto aqui a um outro poeta egipciense, como Antônio, que diz que ser poeta é saber não ser escravo. Então, nós estamos precisando muito disso. Acho que, de certa forma, foi esse o debate do nosso terceiro seminário, que nós discutimos narrativas, a importância, né, de atualizar nossas formas de fazer política, construir novas narrativas, comunicar com o povo. E é isso que os artistas sempre nos fizeram e continuam fazendo. Então, essa atualização da linguagem, de como comunicar melhor, o que nós fazemos, o que está sendo invisibilizado, é um grande desafio. Bom, o segundo momento no nosso seminário, sempre a gente traz alguém para fazer uma fala inspiradora, e nós tivemos nos 3 primeiros seminários falas inspiradoras maravilhosas. Só que dessa vez a gente resolveu fundir esses 2 momentos. A inspiração no seminário de hoje não é a fala de nenhum convidado ou convidada, são recados. A inspiração vem de recados que vêm dos territórios.
territórios que, nesse momento de pandemia, pessoas, organizações estão se articulando para assegurar o fluxo de comida de verdade. Um fluxo que valoriza o trabalho de quem produz essa comida, que é um trabalho tão desvalorizado, trabalho da agricultura familiar, camponesa, de povos e comunidades tradicionais, mulheres, jovens, e fazendo chegar aos diferentes segmentos do povo, inclusive aquele, e principalmente aquele que mais tem necessitado, que tem uma maior situação de vulnerabilidade. Então, esses recados exatamente que estão sendo construídos nesses territórios a partir de ações coletivas. Quer dizer, o nome do nosso projeto, Ação Coletiva, ele não vem só do fato de que um conjunto de organizações, logo no início da pandemia, se juntaram exatamente para identificar essas ações coletivas que a gente já sabia que seriam desenvolvidas pelo Brasil afora. A ideia é exatamente de retirar aprendizagens por isso, ação coletiva comida de verdades, aprendizagem em tempo de pandemia, aprender com a ação coletiva. Essas experiências, elas ensinam. Então, esse seminário de hoje, a gente está exatamente, as palavras, as falas inspiradoras vêm dessas experiências. E o que o Antônio fez, quando a gente propôs a ele o desafio de ler, né, resumos de experiências que estão cadastradas na nossa base, que já está indo aí para mais deve estar chegando a umas 250 experiências cadastradas no Brasil. Por sinal, fica aqui o aviso de que o nosso prazo para cadastrar está se encerrando agora, daqui a 2 dias, ou daqui a 3 dias. Então, ainda temos bastante tempo, 3 dias, para cadastrar muitas experiências ainda. Mas essa composição que o Antônio Marinho fez, ele fez em cima de resumos de experiências cadastradas. Foram selecionados alguns resumos, então ele fez uma síntese de um conjunto de experiências do Brasil todo. Quer dizer, ele é aquela coisa, essa preciosidade, né, que ele traduziu em versos, é uma resposta, né, de beleza a um mundo de tantas atrocidades, com tanta mediocridade, tanto autoritarismo. E a beleza é o oposto disso tudo. Então, essas respostas, esse encantamento poético que vem dessas experiências, né, quer dizer, essa expressão da subjetividade nossa do mundo, da alma humana, essa alma que ergue e destrói coisas belas, é exatamente isso. Nós estamos querendo olhar as coisas belas. O nosso seminário de hoje é um seminário de recados de coisas belas que estão sendo construídas, e é exatamente isso que nós são experiências muito inspiradoras, sendo construídas num contexto de grande dificuldade, grande hostilidade, realidade de negação, de violência institucional, de invisibilização. Então, lutar contra essa invisibilização é um dos grandes desafios nossos da ação coletiva. Isso é uma luta contra a invisibilidade. Quer dizer, é uma invisibilidade que faz com que essas experiências elas sejam desconhecidas, e é exatamente dessa força que elas são portadoras, é que nós temos ensinamentos, experiências para exatamente construir, né, uma perspectiva nova para os sistemas alimentares, para as políticas públicas. Quer dizer, são experiências que vêm de todas as regiões do Brasil, são construídas localmente, a partir dos recursos e das capacidades locais. Não são experiências que vêm de cima. Elas podem ou não ter apoio de políticas públicas, diferentes políticas públicas. O que importa é que, independente de ter ou não ter apoio, elas são construções locais. A força dessas experiências vem exatamente do fato de que são construções locais, e são essas forças, essas capacidades, são delas que nós temos que extrair os ensinamentos para pensar a reconfiguração dos sistemas alimentares e das políticas públicas. Quer dizer, sendo construções locais, elas são extremamente diversificadas, heterogêneas, muito difícil da gente sistematizar essa heterogeneidade toda.
E também dessa heterogeneidade é que nós temos que aprender a lidar e tirar como uma grande vantagem, não como uma dificuldade. Muitas vezes a nossa tendência é de achar soluções homogeneizadoras que não reconhecem essas capacidades, esses valores e esses recursos que são mobilizados por essas redes de organizações, atores, pessoas, homens, mulheres, jovens, que estão construindo essas redes de abastecimento em comida de verdade. Quer dizer, mas apesar de toda essa diversidade, nós encontramos também unidades nessas experiências. E que são unidades que permitem exatamente a gente construir uma síntese, né? Que são unidades que cimentam, que dão coerência a esse mosaico lindo, né, de experiências, de cores. Então, são vários cimentos, né, que a gente pode dizer assim, que permitem construir esse mosaico. E que é um mosaico extremamente coerente. E é isso que nós estamos tentando, com esse levantamento e com esses debates, essas matérias que estão saindo, maravilhosas, do povo da comunicação, do ação coletiva, de mostrar que existem, quais são os recados do Brasil. O recado do Brasil profundo, nas cidades e nos campos. Quer dizer que esse protagonismo social, e eu acho que talvez esse seja o principal cimento, e talvez o que a gente queira mais destacar nesse debate de hoje, que é o protagonismo social, amparando redes de solidariedade. Quer dizer, são amparadas por redes de solidariedade. Quer dizer, uma cultura, essa cultura nossa, do individualismo, né, da visão imposta pelo capitalismo neoliberal, do salve-se quem puder nos mercados, ela não está disseminada como dizem estar. São nesses momentos que a gente vê a solidariedade viva, ativa e construindo essas redes. E o tema da alimentação é um tema muito claro para explicitar a existência da solidariedade como um valor presente no povo brasileiro. Mas essa solidariedade e essas redes, elas não podem ser confundidas em absoluto com aquelas perspectivas, digamos, caritativas, de cima para baixo, estilo Solidariedade SA, aquela que aparece bastante, essa sim, muito visibilizada em horário nobre na televisão, mas que é uma solidariedade que, em vez de fortalecer o protagonismo social, ele atua no sentido exatamente de imobilizar e de criar passividade. Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de agroecologia, nós estamos falando de saúde coletiva, nós estamos falando de feminismo, de emancipação das mulheres e dos jovens, e tudo isso mediado por outro tipo de economia, uma economia solidária e social. Esse amálgama que permite com que essas experiências todas, que são muito diversificadas, existam e que têm dado lugar a esse nosso projeto. Então, esse seminário hoje aqui, nós convidamos pessoas que vão de 5 lugares diferentes do Brasil, 5 regiões, que vão exatamente nos apresentar esse tipo de experiência. Então, eu vou passar para a Lu. A Lu vai apresentar a dinâmica do nosso seminário, vai apresentar os nossos convidados e nossos convidados. Contigo, Lu. Obrigada, Paulo. Boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui nesse seminário. Acho que a gente já começou muito bem, com a super energia, né, do Marinho, então gratidão aí também por isso. Bom, e minha tarefa aqui nesse momento é compartilhar com vocês o que a gente pensou para essa conversa de hoje. E aí, pegando aí o gancho do que o Paulo já falou, a gente convidou representantes de 5 experiências, uma experiência de cada região do Brasil, para compartilhar com a gente um pouquinho das ações que têm sido desenvolvidas nos territórios, né? Então, a nossa ideia é dar voz a esses territórios e que as experiências possam fazer a gente refletir e também se encher de esperança, porque eu acho que as ações que têm sido feitas são muito, muito fortes, muito potentes. Então, a gente convidou a Amanda, que é coordenadora administrativa da Comafit, uma experiência do Rio Grande do Sul.
a gente convidou o Arildo, que é agricultor e representante da Feira Agroecológica e Solidária no Ceará, a feira de Itapipoca. O Arildo está com um pequeno problema de conexão, a gente está aqui torcendo para que ele consiga se conectar, mas estamos tentando. A gente convidou o Atata Kalu, que é coordenadora da Atix Mulher, é uma experiência do Mato Grosso, e a gente tinha convidado Gisele, mas Neia vai substituir Gisele. Ela é militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, lá de Minas Gerais, e o Marcos, que é assessor técnico de meio ambiente de Marechal Thaumaturgo do Acre. Então, eu queria já agradecer a todas essas pessoas que toparam estar com a gente e dizer que a gente vai ter um breve momento de apresentação dessas experiências, em que os nossos convidados e convidadas vão compartilhar um pouquinho do que tem sido feito, das histórias que estão sendo construídas nesses territórios nesse momento de pandemia. E depois a gente vai ter 3 blocos de questões, né, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que foi apresentado das experiências. E aí, no terceiro bloco, a gente vai trazer questões também do chat. Então, quem estiver assistindo a gente, fica o nosso convite aqui para vocês interagirem através do chat, colocarem perguntas, reflexões, para que a gente possa trazer a voz de vocês também aqui para a nossa conversa. E aí a gente depois faz um encerramento do seminário. Então, esse é o nosso plano para a conversa de hoje. E aí eu já queria parar de falar e chamar a Amanda, lá do Rio Grande do Sul, da Comafit. Obrigada, Amanda, por topar estar com a gente, por compartilhar essa experiência aí tão bonita, e tá contigo. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar espalhando a nossa história aí por diversas regiões do Brasil e contando um pouquinho do que aconteceu com a Comafit nesse período de pandemia. Então, eu me chamo Amanda, faço parte da Comafit já há quase 5 anos, sou coordenadora administrativa. A Comafit, ela surgiu em 2006. Então, ela já tem uma longa caminhada aí. Surgiu principalmente de políticas públicas, como o PA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é a aquisição para a merenda escolar. E, então, a gente basicamente trabalhava nessas 2 modalidades de venda. Com a pandemia, com o período das escolas fechando, né, as nossas vendas pararam, né? Então a gente viu a necessidade de esse alimento que estava programado para venda da alimentação para as escolas, para as pessoas carentes, o que a gente iria fazer com esse alimento que já estava na lavoura. Foi aí que veio a ideia, então, do Fit Delivery. Hoje, então, a gente lançou o Fit Delivery em abril deste ano, com a ideia de aproximar ainda mais o agricultor, né, o agricultor do nosso cliente, de quem está realmente comprando esse alimento, se alimentando, com a ideia de levar comida de verdade para esses clientes dos nossos agricultores, levar a agroecologia, a economia solidária. Então, foi uma experiência totalmente nova que a gente nunca tinha experimentado, né? Aí surgiu, então, os nossos pedidos. Como foram muitas reuniões, muitos planejamentos, então a gente iniciou esse processo em 9 cidades. A gente atende 9 cidades do litoral norte gaúcho e uma da região metropolitana, que é Canoas. Então, a gente começou simples, pedidos pelo WhatsApp, montando cestas prontas. A pessoa escolhia qual cesta ela queria e a gente montava e levava, fazia a distribuição uma vez por semana
levando na casa da pessoa. Surgiu, então, a necessidade de... as pessoas queriam outros itens, queriam mais itens, que elas tinham a diversidade, por exemplo, do mercado. A Comafit, ela sempre trabalhou na sazonalidade dos produtos, né? Então, na época dos produtos. No sul, por exemplo, a bergamota é no inverno, né? Então, por exemplo, agora, a gente entrando em novembro, a gente não tem mais bergamota. E isso foi algo que a gente criou com os nossos clientes, né? Essa aproximação. Como foi algo muito novo, a gente iniciou fazendo os pedidos mesmo pelo WhatsApp. E isso foi um passo importante, né? Porque ali a gente descobriu o que faltava para nós e qual a necessidade dos nossos clientes. A gente começou com um leque pequeno de produtos, então foi tudo novo. Aí os clientes foram, mas eu acho que deveria incluir isso, que vocês deveriam vender isso, porque é algo necessário. A gente consome semanalmente esse item, esse produto. Então aí houve a intercooperação, né? Então a Comafit, ela foi atrás de outras cooperativas para também divulgar outros produtos que não são da região do litoral norte, a gente também poder comercializar e levar esse alimento de qualidade das cooperativas direto do agricultor para o cliente final. Tirar esse processo de o agricultor vender para o mercado vender para o cliente. Então, esse protagonismo dos agricultores, esse cooperativismo, foi, e a ideia deles, né, é o que está fazendo hoje a Comafit ter o giro, conseguir levar esses alimentos até os agricultores, que até então as escolas, que era o nosso PNAE, eles não retornaram, a gente está apenas com algumas entregas de cestas. Então, o nosso Fit Delivery, ele veio para isso, ele veio para mudar o que a gente estava trabalhando, veio como experiência e veio como algo para ficar, né? Ele foi uma experiência criada pelos agricultores, pelos jovens, pelas mulheres, e para levar comida de verdade, fresquinha, para a mesa dos nossos clientes. Algo que, muitas vezes, o alimento que é passado por mais processos, ele não chega, né, na mesma qualidade. Então, hoje, a gente tem o nosso e-commerce, a gente tem a nossa loja virtual, e a gente conseguiu inovar. Hoje, a pessoa pode chegar, ela pode escolher os seus produtos, a gente conseguiu criar uma dinâmica para montar esses kits, que são vários semanalmente, para distribuir. Então, isso está sendo um avanço para a Comafit, e com certeza os clientes também estão acompanhando a gente, que isso foi primordial, né? Uma experiência nova, e que eles conseguiram, que a gente conseguiu ganhar o coração deles, e ainda está nesse processo de Fit Delivery. Muito bonita, Amanda. É muito rico, né? Assim, é muito potente ver as alternativas que são criadas, e como é que na coletividade a coisa ganha uma potência, né? Te agradeço muito aí por compartilhar com a gente a sua experiência. E eu queria chamar a nossa segunda companheira, que também vai contar um pouquinho da experiência cá perto de mim no Sudeste. Então, quero convidar a Neia, que é militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Ela está aqui. A gente tinha inicialmente convidado Gisele, que teve um problema com a internet, e a gente agradece, Neia, enormemente por topar, mesmo que de última hora, estar aqui conosco. Obrigada. Está com você. Eu que agradeço o espaço. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Neia, estou aqui representando a campanha Periferia Viva, né? Sou militante do MAN, como foi apresentado aí, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração.
E aqui na Zona da Mata, né, a campanha Periferia Viva surgiu a partir, né, da gente começar a avaliar a necessidade de se fazer um diálogo, né, com as populações, seja do campo ou da cidade, pensando que essa campanha ela está sendo puxada no Brasil inteiro, né, por um campo popular, né, pelo movimento, por algum movimento social do campo popular. E aqui na Zona da Mata a gente puxou, onde a gente faz arrecadações financeiras, né, de instituições, né, faz parceria com algumas instituições, algumas pessoas físicas. A gente faz, a partir de então, um cadastro de famílias, principalmente na periferia, né, que estão com dificuldade de se alimentar. E aí a gente faz também um cadastro de agricultores e agricultoras que estão com dificuldade de escoar sua produção, né, dando preferência para esses agricultores e agricultoras, que muitos deles deixaram de vender no PAA e PENAI, né, devido à pandemia, outros que vendiam na feira e por conta de idade deixou de vender na feira, outros lugares, né, a feira foi extinta, enfim. Então, a gente faz esse levantamento, né, a gente tem trabalhado com esse levantamento, né, a gente compra dos agricultores, seja de assentamentos de reforma agrária, de quilombos, grupo de mulheres, né, e demais agricultores. A gente monta os kits, que só tem produtos da agricultura familiar mesmo, né? Alguns panificados. Também a gente trabalha com um kit higiênico, que a gente tem conseguido doações de álcool em gel e também doação de sabão caseiro, né? A partir de óleo reutilizável. E aí a gente vai entregando, né, para as famílias esses kits. E aí a gente diz, né, que o nosso trabalho não é assistencialismo, né, que a gente sabe que são todos produtos perecíveis e que não vai durar um mês, mas a gente traz um diálogo, né, com essas famílias, né, que estão recebendo esses kits, né, trazendo a importância da agricultura familiar, a importância do alimento saudável, a importância da reforma agrária, e a gente traz também a discussão de onde há a mineração, não há agricultura familiar, né? Pensando que aqui na Zona da Mata, né, ela foi considerada, colocada como polo da agroecologia, né? Então, a gente tem uma região hoje toda mapeada por diversos mineradores e, ao mesmo tempo, é um polo agroecológico, né? Até uma controvérsia, assim, a gente pode dizer. E aí a gente luta, né, para que a agricultura familiar resista e que as pessoas possam ter alimento de qualidade nas suas casas, né? E aí a gente tem trabalhado, né, em toda a Zona da Mata, né? A gente trabalha, tem polos que a gente fala que é micro-região de Viçosa, aí a gente trabalha nessa região, aí tem um outro polo que é a Serra do Brigadeiro, que aí também trabalha na região da Serra do Brigadeiro, e no Caparaó. Então, aqui a Zona da Mata, a gente é dividida nessas 3 regiões. As doações que a gente consegue é dividido igualmente para as 3 regiões e assim é feita as compras dos alimentos. E a gente tem percebido, né, que essa campanha tem contribuído muito, sabe? São pessoas que têm se aproximado do movimento da periferia, se voluntariado, pessoas que têm nos procurado, né, para poder estar recebendo os kits, enfim, está sendo uma campanha belíssima, né, ao longo desses meses que a gente está nessa tarefa aí da campanha. E aí a gente tem buscado também, né, trabalhar com os recursos, buscando recursos através de instituições, porque a gente sabe que não é muito fácil arrecadar uma quantidade substancial, né, para poder comprar alimentos da demanda que vem surgindo de famílias, né? Cada dia mais surgem mais famílias para receber, então a gente tenta fazer parcerias, porque a gente pensa trabalhar também na valorização dos produtos dos agricultores, né? Então a gente faz um levantamento do preço de mercado e a gente não paga para os agricultores e agricultoras o preço que eles vendem para o mercado, mas o preço que o mercado passa, né? Pensando na valorização da agricultura mesmo, né, para fortalecer realmente
esse processo, nessa construção de uma base agroecológica, né, de uma base orgânica, fazendo a resistência, né, das pessoas. É isso. Que força! Agradeço muito, né, a compartilhar aí dessa experiência. Eu acho que é um exemplo muito forte, né, da luta pelo território. Então, como é que a agricultura familiar aí resiste e constrói os territórios, mesmo com tantos desafios, né? Obrigada. Agora, seguindo a nossa prosa, vou chamar o Marcos, que é companheiro do Norte, para contar para a gente um pouquinho da experiência de lá. Então, o Marcos é assessor técnico de meio ambiente de Marechal Taumaturgo, se eu falei certo, do Acre. Está contigo, querido, seja bem-vindo. Olá, pessoal. De antemão aqui, quero agradecer a oportunidade, de poder estar aqui compartilhando, com todos vocês, de como que a gente tem feito a condução, desse processo aqui no município de Marechal Taumaturgo. O município, é muito pequeno, aí cerca de 18 a 19 mil habitantes, e a gente tem conduzido, as compras institucionais aqui no município, junto com os produtores rurais, Trabalhamos diretamente com a execução do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, Isso é feito, com os extrativistas e com os assentados. Antes da pandemia, chegar aqui no município, nossa metodologia de trabalhar o programa era um pouquinho diferente, principalmente na recepção dos produtos, e os pontos de entrega desses produtores. Então, nós temos aqui no município vários produtores, que tiveram suas propostas, habilitadas aí junto à CL, para poder fornecer os seus produtos que são produzidos aí nas unidades familiares. Esses produtores, eles vinham entregando seus produtos mensalmente, E aí, quando chegou a pandemia, que as escolas fecharam as portas, a comunidade escolar, se refugiando, aí da pandemia, e daí veio-se o desafio, Produtores com suas propostas habilitadas, com suas produções se estragando nas propriedades, e daí a gente teve que adotar estratégias para que a gente pudesse manter essa família na propriedade produzindo, e gerando renda, mas também, a gente pensou em como que esse alimento, poderia chegar à mesa das famílias. Como diz o ditado, quem tem fome tem pressa. Então, daí, a gente tinha vários pontos de entrega antes da pandemia. Com a pandemia, chegando na cidade, a gente teve que adotar um ponto de estratégia para poder recepcionar esses produtos. E daí foram muita gente envolvida nesse novo processo metodológico para receber, a produção desses produtos. Pensando aí tanto na segurança da equipe, quanto também nos produtores que estavam vindo das comunidades, entregar seus produtos. E daí fizemos um único ponto estratégico. Pegamos uma escola como ponto de referência na cidade, e daí os produtores vinham até esse ponto de entrega para fazer as entregas dos seus produtos. Daí esses produtos, eles eram recepcionados por uma equipe, composta por uma nutricionista, vários funcionários ali da Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, da cidade, aonde eles faziam a recepção desses produtos e, consequentemente, montavam os kits. Esses kits continham somente produtos, da agricultura familiar, produtos regionais. Esses kits, eles eram distribuídos para as famílias, as famílias consideradas de baixa vulnerabilidade social, no município. Então, na primeira compra, a gente conseguiu comprar aí 100 kits,
né, dos produtores, né, com produtos regionais, aí composto por farinha de mandioca, né, que é um carro-chefe aqui na nossa região, tem uma produção muito forte, né, melancia, inhame, arroz regional, né, alface, couve e pepino e feijão também. E daí, né, a nutricionista ela fazia, né, junto com sua equipe, fazia a entrega desses kits para aquelas famílias, né, que realmente, né, passavam, né, por dificuldades naquele momento se alimentar e ela fazia a entrega desses kits. Isso na primeira compra, né, nós conseguimos trabalhar 100 kits, né, de produtos regionais e daí consequentemente a gente conseguiu realizar mais uma outra compra, né? Daí veio a demanda foi bem maior. Nós fomos aí para 150 kits, né, de produtos regionais. Né? Daí, somando as duas compras, a gente conseguiu entregar aí 250 kits, né, para as famílias. Né? O que deixou a gente assim, mais, posso dizer assim, mais comovido com toda a situação, porque tem famílias, né, que passam muita necessidade, né, alimentar. Né? E daí a gente conseguiu levar, né, essa comida para a mesa das famílias, para a mesa daquelas crianças que eram para estar se alimentando na escola, mas consequentemente, né, a gente conseguiu levar para ela ali se alimentar na sua casa, né, junto com a sua família. Basicamente foi esse o desafio que a gente teve que superar, né, naquele momento que a gente estava vivendo ali de pandemia. Né? Mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aí firme e forte. Que beleza, gente. Que beleza de relato, assim, né? De levar comida de verdade regional para quem está precisando, e acho que é disso que a gente está falando, né? Das experiências de solidariedade e de força do coletivo. Agradeço muito, Marcos. Muito bom ter a sua experiência compartilhada com a gente. E aí vou convidar a companheira Watata Carlu, que é coordenadora da ATIX Mulher, é a nossa experiência do Centro-Oeste. Ela está falando lá do Mato Grosso. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz de poder te ouvir e de aprender com essa experiência. E estar com você. Obrigada. Boa tarde a todos, quase boa noite. Agradecer pelo convite e compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Meu nome é Watata Carlu e eu alapito e trabalho na Associação Terra Indígena Xingu, e dentro da associação tem uma coordenação de mulheres que a gente chama de ATIX Mulher. E nessa pandemia a gente teve essa iniciativa, né, de como a gente ajudaria o nosso povo. A Associação Terra Indígena Xingu representa as 16 etnias do território indígena do Xingu. São mais de 114 aldeias no Xingu agora, né? Antes da pandemia era 114, agora ultrapassou devido à entrada da doença. Então, as famílias se dividiram, né? Várias famílias foram para a floresta e vários acampamentos viraram aldeias. E no primeiro momento a gente, né, trouxe essa questão do alimento, né, dentro da associação, porque não se pensava muito, né, na comida. Se pensava quando se falou em isolamento, todo ano todos os povos saem para a cidade no mês de abril, né, no mês do índio. E no mês do índio, geralmente os nossos parentes vendem as suas artes, né? Então, na volta, geralmente as famílias que vão para a cidade, elas compram as ferramentas, tudo que precisa para fazer a manutenção da aldeia, né? Então, ferramentas, né, produtos de higiene, roupas, né, algumas coisas que a gente não tem lá dentro, que é da cultura não indígena, geralmente eles compram, mas tudo com o recurso adquirido
no abril indígena, né? Só que esse ano não aconteceu. Então, a gente trouxe muito essa demanda, essa preocupação para o nosso povo, né? De que forma a gente ajudaria? E não se falava muito de alimento. Então, a preocupação era mais outras coisas, de como que faríamos, né, para atender a demanda do combustível, para que os polos onde tem os postos de saúde não parem de funcionar. Também a questão dos medicamentos, produtos de higiene, ferramentas, foi muito nessa parte, e não se falou muito em alimento. No primeiro momento, a gente recebeu doações de cestas básicas, né? E foi 2.000 cestas básicas. A gente dividiu essas cestas nas 4 regiões, né? Então, a gente entregou, tipo, para todas as aldeias, né? Mas 2.000 cestas básicas, ela realmente não atende a demanda, né, de uma população de 8.000 pessoas, né? E eram aquelas cestas básicas, bem básicas mesmo, bem pequenininhas. E quando a gente mandou para algumas aldeias, elas tiveram uma reação muito interessante, porque eles falaram assim para a gente: nossa, por que vocês estão mandando esses alimentos do não indígena para a gente não está passando fome, né? A gente está isolado, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de produtos de higiene, coisas, né, que não sejam alimentos. Eles até falavam que se sentiam ofendidos, porque era como se a gente estivesse falando que eles não trabalhavam, que eles não plantavam, né? E tudo bem, aí ficou, né? A gente começou a apoiar com outras demandas mesmo, essa questão do alimento ficou para trás, até que a doença entrou dentro da aldeia, né? Mas a preocupação era tanta com outras coisas que essa questão do alimento ficou muito parada, né? E quando a doença chegou, não tinha alimento mais, né, que suprisse isso tudo. Mas isso não quer dizer que não tinha alimento dentro da aldeia. O que acontece, né? Tudo que nós fazemos é tudo tirado no mesmo dia, né? Por quê? Porque não tem geladeira, não tem freezer, né, para guardar. E essas aldeias atingidas começaram a sentir, né, a necessidade, como o corpo estava enfraquecendo, né? Então, várias aldeias que foram contaminadas, né, alguns polos que estavam atendendo, eles pediam alimento para a saúde indígena, né? E aí a saúde indígena falava assim, que isso não era coisa da saúde, isso não tinha nada a ver com a saúde, né? E a gente trouxe muito essa questão, esses questionamentos, né? Como assim não era questão de saúde? Alimentar é cuidar da saúde, né? E que a gente precisaria, sim, olhar para esse lado. E desde o começo a gente fez uma vaquinha online, né? A gente fez uma campanha com as mulheres, tem vídeos, né? Então a gente ficou muito em cima fazendo a divulgação. E com essas doações a gente tem apoiado essas aldeias atingidas, né, com alimentos. E de que forma que as mulheres se organizaram? Como os homens que disseram que não queriam os alimentos da cidade lá, né, as mulheres fizeram uma lista para a gente do que elas precisariam. Elas explicaram direitinho do porquê, né? Por que agora estavam querendo o alimento, né? Porque elas estavam sem forças para ir na roça tirar, né? Elas não podiam tomar sol, porque elas iam para o sol, passava mal, né? Uma aldeia inteira contaminada, né? Os homens não conseguiam sair para pescar. Os homens foram os que mais foram atingidos, né? Diz que a doença veio muito forte. Do meu povo todo,
sou uma das únicas poucas pessoas, né, que não teve a doença. Então, a gente começou a entregar alimentos também, né? A gente começou a entregar alimentos para os polos onde estavam sendo atendidas, né? Porque é questão de saúde, sim. Como é que vai ser isso, né? Se não tem alimento, se as pessoas não se alimentarem, como é que elas vão recuperar? Como é que elas vão nutrir o corpo delas, né? Não adianta só entupir as pessoas de medicamento, sendo que o que realmente restabelece o nosso corpo não está vindo, né? Então, e que tipo de alimento é esse, né? Comida mesmo, tipo, na lista tinha fubá, para fazer um mingau, né? Toda a alimentação durante esse período foi muito coisas quentes, né? Então, foi fubá, abóbora, batata doce, muita fruta, né? Então, foram esses alimentos que a gente entregou para essas aldeias que foram afetadas, né? E nos últimos, agora, esses dias aí, a gente tem entregado também cestas de alimento, aquelas prontas, sabe? Também o arroz vai muito porque é consumido como mingau, né? É um alimento que substitui alguns alimentos nossos. E assim está sendo esses trabalhos, né, de cuidado do alimento. Muito obrigada pelo convite aí, espero que tenham passado a mensagem. A gente que agradece. Essa história é linda demais, assim, de muita força, de muitos aprendizados. Então, muito obrigada mesmo. A gente já segue a prosa. E aí, bom, vou chamar a nossa última experiência convidada. Vamos tentar, vamos ver se o Arildo consegue se conectar. Tomara que sim. Está tendo um probleminha de conexão. Vamos torcer, oba! Que bom! Que bom, querido. Bom, então, Arildo é agricultor, representante da Feira Agroecológica Solidária de Itapipoca. Está com você. Que bom que conseguimos aqui que você esteja conosco. Né, foi um sufoquinho um pouco, mas deu certo. Está dando certo, né? Como a Helena já me apresentou, sou Arildo Soares, sou na atual representação da feira, da rede. Sou feirante há 3 anos na Feira Agroecológica de Solidária de Itapipoca, que é uma feira que existe há 15 anos. Em 2003, né, surgiu um curso em agroecologia, e no final desse curso, que foi em 2006, surgiu a necessidade, né, os agricultores viram um meio de fazer uma feira, e a partir dessa feira ela foi se fortalecendo a cada ano, e aí criou-se a rede de agricultores, e depois, em 2009, criou-se a rede de feiras agroecológicas do estado do Ceará. E nesse contexto, esse ano de pandemia, né, a feira se viu parada. A maioria dos agricultores hoje são senhores de idade, né, do grupo de risco, que infelizmente não poderiam estar indo para a feira. Então, devido à maioria destes serem do grupo de risco, logo no início, quando foi decretado que tudo deveria ser parado, a gente já desistiu. Não tinha condições de continuar na feira, por isso. Mas no finalzinho de março, a equipe técnica do CETRA, que é quem acompanha os feirantes, porque CETRA é uma entidade de assessoria técnica não governamental, que ela acompanha o território do Vale do Curuera, Catiaçu, Sobral, Sertão Central e Quixeramobim. E hoje a rede de feiras ela está em todos esses territórios. Né? Nem todos conseguiram fazer a feira online, mas aqui em Itapipoca rolou que no finalzinho de março a gente conseguiu fazer essa reunião, chamou alguns feirantes virtual, porque a gente não poderia fazer reuniões presenciais, então a gente chamou alguns feirantes, né, que tinham esse acesso à internet, porque como os agricultores, como a gente é da zona rural, o acesso à internet ainda é muito complicado. E ainda mais para aquela questão de a maioria ser idoso,
ainda tem aquele receio de estar utilizando o meio digital, né? Mas, devido a isso, a gente foi se fortalecendo e resolvemos fazer a primeira feira. E aí, os agricultores vieram com aquela pergunta, mas e aí, como é que vai acontecer essa feira? É online, é a gente que vai vender, é o Cetra que vai vir pegar, como é que vai rolar? E aí, a gente acordou que seria da seguinte forma: o Cetra se responsabilizaria para fazer as cestas e pegar os produtos na casa dos agricultores, com todos os cuidados possíveis, né? Luva, máscara, álcool em gel, para não correr esse risco. É tanto que os agricultores já deixavam as coisas preparadas e a gente só ia lá. Eu falo a gente, não falei isso, porque hoje eu estou na equipe técnica do Cetra como bolsista de um projeto do Núcleo de Agroecologia da UFC, tá? Por isso que eu falo a gente. Mas eu sou agricultor e feirante. Então, quando a gente ia na casa dos agricultores pegar os produtos já estavam todos praticamente embalados, pesados, para a gente só trazer e montar as cestas lá na casa do Cetra. Como acontecia? A gente lançava os cards de divulgação na internet, né, nos nossos meios de mídia digital de Facebook, WhatsApp, Instagram, e os pessoas começavam a fazer os pedidos. A gente tinha uma taxa média de pedido, que a pessoa tinha que pedir pelo menos até R$20, porque era mais ou menos para, dependendo da distância, ter um valor considerável de poder fazer a entrega, né? Então, a gente deixou essa taxa e fazia uma pequena taxa de cobrança justamente para manter os gastos, que seriam os gastos que os agricultores teriam, com embalagem e tal, que os agricultores não estariam tendo. Quem estava tendo esses gastos era a equipe técnica. Então, foi super de boa, os agricultores super concordaram, né, com isso, que era essa porcentagem que ficava para casa, essa porcentagem que era cobrado do cliente não, porque a gente não chama cliente, né, nós chamamos os nossos consumidores, porque cliente é aquela coisa que você vê que vai lá, é atendido e pronto, e não. Na feira agroecológica presencial, a gente vê muito essa de os consumidores chegarem, conversarem com os próprios feirantes, que isso não estava acontecendo na feira online. Mas, mesmo assim, alguns agricultores alguns consumidores tinham contato dos agricultores, ligavam, já faziam seus pedidos e a gente só fazia a entrega desses pedidos. E aí, aqui, para ver como funcionou, aqui eu tenho alguns dados da quantidade arrecadada cada mês de cada feira, né? Teve mês que teve de 22 cestas, teve mês que teve de mais de 20, mas o arrecadado final de cada feira, eu lembro que abril foi de R$ 1.044, em maio foi R$ 1.274, em junho foi 2.008, em julho foi 1.864, em agosto foi 1.222, e aí teve algumas feiras que a gente fez também em Fortaleza durante esses meses, que foram 1.802, 2.117 e 2.089. Esse dinheiro, o consumidor, ele decidia se ele fazia o pagamento na hora ou se ele fazia transferência. Como é que esse dinheiro chegava no consumidor final? No consumidor não, no produtor. Alguns agricultores têm conta no banco, conta bancária, então esse dinheiro ele ia para a conta da Gleiciane, e a Gleiciane depois fazia o repasse para todos os agricultores. Ela ligava para ele e dizia: tem uma conta, estou te repassando esse total, disso, disso e disso. Foram quantos cheiro verde que você mandou? Foi 20? É a R$2? Então tá aqui, teu dinheiro é esse. Você mandou tantos quilos de batata. Então, ela fazia a prestação de conta com os agricultores dessa maneira.
ligava para eles e dizia, você mandou isso, isso e isso. Então, eu já vou lhe repassar. Aqueles que eram entregue dinheiro em espécie, ela ligava para eles e dizia, aonde a gente pode entregar esse dinheiro? E assim funcionou durante esses meses. E a feira virtual foi tão boa que os próprios agricultores querem manter ela. Além da feira presencial, eles querem manter a feira virtual. Por quê? Porque os nossos consumidores da feira virtual são outros consumidores que não, alguns nem conheciam a feira presencial. Então, é um outro público-alvo. Então, uma outra população que a gente pode estar atendendo com a nossa comida de verdade. Maravilha, Ariodo. Bom, essa sua última fala foi excepcional, porque eu acho que ela traz um conjunto de questões que exatamente que a gente quer ressaltar aqui agora, nessa nova rodada aqui de debate. Brigadíssimo pela tua contribuição. Quer dizer, a gente vê nesse conjunto de iniciativas, quer dizer, elas não surgiram do nada, né? Existia, quer dizer, quando a pandemia chegou, essa rápida capacidade de dar resposta vem de uma experiência anterior. Eu acho que esse é um primeiro elemento que é bem importante da gente ressaltar. Acho que o que a Lu chamou ali de lutas pelo território, que inclusive foi o assunto do nosso segundo seminário, quer dizer, é uma construção que vem de longa data em diferentes formas nesses diferentes territórios. Quer dizer, essa capacidade de adaptação com criatividade, né? Todas as experiências mostrando muita criatividade, mas é uma coisa que o Arildo ressalta agora no final, mas também aparece em outras experiências, a palavra confiança. Quer dizer, essas redes elas são muito baseadas na confiança de que é possível criatividade e interconhecimento, né? Mobilizando as redes locais para dar respostas efetivas. E, mais uma vez, a gente volta ao nosso velho debate da solidariedade. Então, eu queria, uma primeira questão aqui, uma primeira rodada, eu queria convidar de volta aqui o Marcos, a Takan e a Neia, porque, assim, essa rápida resposta, isso que vocês relataram para a gente, hoje em dia a gente fala muito de uma palavrinha, né, parece que é uma palavra mágica, resiliência, né? Quer dizer, essa pandemia parece que ela é um teste de surpresa para muitas coisas que a gente vai enfrentar pela frente, mudanças climáticas e outras, espero que não, outros problemas iguais a esse, e a gente precisa ter resiliência. Resiliência é exatamente isso que vocês mostraram. Capacidade de resposta rápida e apontando para futuros, né? Novos caminhos, totalmente... E agora, ao mesmo tempo, esse cimento da solidariedade, ele é muitas vezes ameaçado. A minha questão um pouco vai por aí para vocês trocarem um pouco de ideias conosco. Quer dizer, no primeiro momento eu falei da solidariedade como um valor para uma nova economia. Mas agora eu queria explorar um pouco mais a solidariedade como um valor para a política, né? Para as novas políticas e tudo. Então, quer dizer, muitas vezes, esse tipo de experiência de solidariedade que vocês enfrentam também são, muitas vezes, ameaçadas. Né? A Takan mesmo, da última vez que a gente conversou, ela falou que houve ofertas, né, de grandes empresas, né, coisas desse tipo que acontecem e que, de certas formas, desativam, né, e imobilizam esse protagonismo social. Então, eu queria que vocês discutissem um pouco mais com a gente essa ideia de como pensar uma nova política a partir das experiências que vocês estão participando. Quem fica à vontade aí entre vocês. Vai lá, Marcos. Olha só, quando você fala de solidariedade, né, é um fato assim muito muito relevante. Né? Quando você concilia isso, por exemplo, né, com principalmente esse momento agora que a gente está vivendo, nessas questões de política, né, isso é muito forte. Né? Não tenha dúvida disso, de que, por exemplo, a gente que desenvolve, né, esse trabalho social,
né, a gente também sofre muito com isso, porque, né, de certa forma, né, tem pessoas, né, que não pensam, né, igual a gente, né, tem uma forma de pensar diferente, né, e meio que acaba né, que atrapalhando a execução, né, dessas políticas públicas, né, mas eu creio que essa pandemia, nela, né, trouxe muitos prejuízos, né, para o país inteiro, mas tem muitos ensinamentos, né, que dá para tirar como ponto positivo, né, das coisas que foram construídas aí, né, das coisas que tem, né, que se trabalhar para melhorar a execução dessas políticas públicas, né, até de forma para alguns produtores ainda desconhecida, né? Eu falo isso, por exemplo, a execução do PENAI no meu município, né? Até então ela era um pouco invisível, né? Os produtores não tinham acesso a essa política pública, né? E daí a cada dia isso vem ganhando mais visibilidade, né? Então eu acredito muito que daqui para frente, né? Tanto a gente quanto profissional, né? Quanto produtor, a gente vai ter que traçar metas, né? Pensar de uma forma diferente, tanto na questão de novos métodos de comercialização, né? Eu acho que, de fato, né, começar a se preparar, né, para algo que se pode ainda vir pela frente. Então, eu acho que vai muito pouco disso, né? Começar a organizar essas cadeias produtivas melhor, né? Começar a organizar esses produtores ainda melhor do que eles já estão organizados hoje, para a gente, de certa forma, não ser pego, né, de surpresa nessas situações. A gente, né, teve que, como diz o ditado, se rebolar muito, né, para poder atender a demanda do produtor nesse momento de pandemia e fazer com que chegue-se uma comida de verdade na mesa de quem precisa. Então, esse é um fato de que a gente vai ter que, né, trabalhar muito isso daqui para frente. Maravilha, Marcos. E aí, Neia, e o rebolado que foi necessário aí na Zona da Mata, como é que foi? Então, falando aí da solidariedade, né, acho que a gente percebe de ambas as formas possíveis, né, o aspecto da solidariedade nessa campanha. Cada dia, vez mais, você vê mais movimentos, né, se juntando, né, por essa ação. Pessoas que não são de nenhum movimento, né? Às vezes está tendo pessoas que não conheciam o movimento social e que, através de um amigo que é do Levante, através de um amigo que é do MST, através de um amigo que é, enfim, do CA, de um curso, acaba se abrangindo, conhecendo a campanha, né? E crescendo esse amor pelas questões sociais, né? E aí a gente tem essa solidariedade nesse sentido, né? Temos a solidariedade que já foi traga aqui antes, né? Com a chegada do alimento, a solidariedade de compreender o agricultor, né? A gente não tem, por exemplo, um kit padrão, a gente tem no kit o que o agricultor tem em oferta. Se está tendo mais em oferta é a mandioca, então no kit a gente vai ter a mandioca. Se os agricultores e agricultoras têm mais em oferta é o inhame, então a gente vai botar o inhame. Então, esse ciclo, né, de solidariedade que abrange a campanha, ela traz, né, uma energia muito forte para a gente que está nesse processo, né? E com relação às políticas, a gente tem aqui, enquanto Zona da Mata, enquanto MAN, enquanto Polo Agroecológico, tentado fazer articulações, principalmente agora, nesse período eleitoral, né, de campanha, fazer o que a gente está chamando de carta compromisso, onde a gente fez uma carta e que pede assinatura, né, dos candidatos com compromisso com a agricultura familiar, com compromisso com a educação do campo, com compromisso do camponês e camponesa, né, porque a gente sabe que cada vez mais os desafios para o pequeno, seja no campo ou seja na cidade, tem se acirrado muito, né? Cada vez mais tem crescendo esse campo de desafios e a gente precisa, né, de políticas públicas, né, de pessoas no poder público que possa estar contribuindo para o povo, né? Então, a gente tem trabalhado nessa linha, né? Como eu disse antes, na campanha Periferia Viva, não vem no ato de assistencialismo, mas trazer uma crítica construtiva social, né? Uma reflexão, uma conversa, um diálogo, e é o que a gente tem feito, né, nesses momentos aí
em que a campanha está seguindo aí nesses últimos tempos. Isso é bem importante, sabe? Essa questão da solidariedade, é que nem o Marcos trouxe, vai ter sempre gente querendo atrapalhar, né? Mas vai ter, da mesma forma, a gente não precisa, vai ter sempre gente orgulhoso, mas a gente tem que pensar sempre naquela pessoa que realmente está precisando. Às vezes tem uma comunidade que aquela pessoa que talvez não está aceitando a ajuda, né, ela está esquecendo de outra pessoa que não tem condições, né? Então, muitas vezes, a gente tem que rebater, a gente tem que dizer, a gente vai ajudar o senhor, vocês não querem, mas tem gente que quer, né? Tem mães solteiras em comunidades, né, que não vai ter marido para pescar, né, em aldeias que não tem, por exemplo, nessa pandemia, em aldeias que não tem doença, mas várias mulheres solteiras, viúvas, né, que têm os seus filhos e que dependem hoje de um benefício, né, aí e não pode sair, nós vamos sim apoiar essas famílias. É claro, vai ter gente que não vai querer, mas a gente sempre tem que estar lá, porque senão esses apoios nunca vão chegar lá na ponta, né, sempre vai ter isso. E essa questão de eu fiquei meio assustada, porque teve muita gente que quis ajudar, né? Mas aí essa questão da cultura não indígena também, de depois alguém vai se aproveitar, né, de uma ajuda, e vai colocar a gente nesse meio político aí, e usando a gente como uma arma, né? Então a gente tomou muito cuidado, né, de onde nós vamos aceitar esses apoios, né? Quem está doando, né? Então muitas vezes a gente disse não, muito obrigada, a gente prefere que vocês doem para o povo não indígena, que precisa também, né, para tendo esse cuidado. Mas foi muito importante também ver os agricultores falando, por exemplo, aqui no Xingu, nós temos a produção do mel orgânico, né, os produtores venderam, a gente comprou pelo valor, né, o valor diferente. Por quê? Porque esses melos vão ser distribuídos em aldeias que vai ser consumida nas próprias comunidades, né? Então, essas coisas foi muito lindo, assim, de ver, né? O meu coração doía só de saber que tinha alguém sem comida, né? Imagina, como que funciona isso, né? Imagina para uma mãe ver o filho sem comida, né? Então, tudo isso, eu acho que pessoas que trabalham com comida, isso não funciona, né? A gente nem acredita que existem essas coisas. É isso, assim, que eu queria comentar. Obrigado demais, gente. Acho que eu vou chamar, então, a Lu aqui, que ela vai passar para uma nova rodada de questões, e depois a gente volta aqui, certo? Lu? Cadê tu? Oi. Chegando. Bom, então, para conversar comigo agora, eu queria chamar a Arilda e a Amanda, conversar um pouquinho sobre os sujeitos protagonistas dessas experiências, né, que estão tendo atuação nos territórios. Então, não por acaso, a gente tem entre as 5 pessoas convidadas mulheres e jovens com muita expressão, né? Eu acho que a gente precisa aí dar voz para isso. O objetivo agora desse momento sobre os sujeitos que estão construindo essas ações, né? A gente tem percebido que onde tem organização social, tem uma resposta bastante mais rápida e bastante forte, né? E aí queria que a Arildo pudesse comentar um pouquinho sobre a participação das juventudes na organização da feira e da comunicação, a comunicação interna e a comunicação externa, assim, com a sociedade, com os consumidores, com a comunidade no entorno, né? E pedir para a Amanda comentar um pouquinho sobre a participação das mulheres, tanto as mulheres agricultoras, como também as mulheres que estão aí na distribuição, comercialização desses alimentos, e os desafios e as formas de superação que têm sido construídas aí no território. Está com vocês.
Então, começo, né? Eu venho de uma área de assentamento Maceió, aqui em Itapipoca, que, em relação à comunicação, sempre foi necessário ter essa grande comunicação, né? Porque a área de assentamento já é uma área de luta em relação a essas coisas. E a juventude sempre tem que, querendo ou não, é quem sempre tem que estar ali no meio para, como o povo diz, para dar aquele gás a mais. Né? A minha comunidade em si é uma comunidade pequena, mas em que a juventude está sempre no meio. E na feira, assim, a presença da juventude na feira em si ainda é muito pouca. Os únicos feirantes jovens que tem, além de mim, se eu não me engano, são mais 3 ou 4. Mas os jovens atuam com a família na produção. Eles não vão em si fazer a comercialização, mas os feirantes, eles produzem junto com a família. Né? Eles levam para a feira o seu excedente. A sua produção para o consumo da sua família, e ele leva para a feira aquele excedente, né? Aquilo que não é o resto. Como, às vezes, algumas pessoas dizem assim, então o que vai para a feira é o resto. Não. É o excedente que o produtor produz mais, a assistência técnica e tudo, ele produz um mais para estar fazendo essa comercialização. É tanto que, durante essa pandemia, alguns produtores perderam alguns produtos, mas outros produtores passaram a produzir mais, porque tiveram a comercialização dentro da própria comunidade. Devido não poder comercializar na cidade, eles produziram e comercializavam na cidade. Então, a presença da juventude em si na feira ainda é muito pouca. Na feira virtual, alguns da equipe técnica são jovens, que eram mais os jovens 3 atuantes, que são os 3 jovens bolsistas, que é eu, Breno e Regilane. Nós éramos 3 jovens atuantes, formando as cestas, fazendo as entregas, mas na feira é mais isso. E em relação à comunicação, a gente sempre deixa isso bem definido. Para organizar uma feira ou algo, acho que eu descrevi isso não sei quem me perguntou, mas alguém me perguntou algo do tipo sobre comunicação. E aí, assim, a comunicação ela é importante seja onde for, dentro de um grupo, dentro de uma família, em qualquer lugar, porque se não houver comunicação, não tem organização. Então, a feira, ela se baseia na seguinte forma, ela é uma feira agroecológica e solidária. Então, se eu preciso de solidariedade, eu preciso ter a comunicação. Essa comunicação vai entre equipe técnica, produtor e consumidor, e assim vice-versa. Essa comunicação se dá com os próprios técnicos de comunicação que fazem os cards de divulgação, vai entre o consumidor e o feirante, quando o consumidor vai lá na banca e pergunta ao próprio produtor como aquele produto é feito, com o próprio consumidor, que a gente até brinca, que a primeira comunicação é com consumidor e produto. Por quê? Porque ele vai olhar para o produto e ele vai se comunicar com ele da seguinte forma: será que ele está bom? Será que está gostoso de sabor? Está bem embalado? Se o cheiro está bom? Porque vai muito isso, né? Então, essa comunicação dentro da feira, ela rola bastante dessa seguinte forma. Tanto entre a equipe técnica, que com a feira agroecológica conseguiu chegar num outro parâmetro que ainda não conseguia acessar, outras pessoas que não tinham esse acesso à agroecologia, essa forma, como os próprios agricultores, esse interlance de campo e cidade, esse diálogo, né, que rola bastante entre o campo e a cidade. Então, creio que a comunicação vai muito disso também. Agradeço muito, Arildo. Obrigada. Amanda? Bom, falar de mulheres, né? Nós, esses seres tão fortes e com um coração do tamanho do mundo, né? Então,
para nós, como instituição, como a FIT, o que se torna importante essa valorização das mulheres, né? Principalmente nós jovens, né? Sempre fomos incentivados pelos nossos pais, muitas vezes, a sair, a estudar fora, a escutar, muitas vezes, que a caneta é mais leve que a enxada, né? Então, o que a gente pode fazer para mudar, digamos que é uma cultura, né? De incentivar nós a ir para a cidade. Então, a Comafit tem disso, né? Hoje, o grupo Comafit é formado por jovens, a direção é formada por jovens. Eu entrei com 17 anos na Comafit. Então, e o nosso diferencial é esse, é pegar pessoas que deveriam ou que iriam sair do campo e trazer para a Comafit. E não colocar pessoas já mais velhas ou que já tenham experiências. É dar oportunidade, fazer com que esses jovens tenham experiência, que essas mulheres que provavelmente iriam sair do campo, fiquem no campo e incentivando, né, essa permanência. Hoje as mulheres, elas têm papel fundamental na propriedade, né? A gente já nasce com um senso de dedicação, um senso de organização, né? Então, a mulher na propriedade, ela, digamos que é o pilar dessa organização. E isso foi muito importante nesse período de pandemia. Por quê? Porque quando a gente padronizou essas entregas de cestas, de kits, os agricultores, eles eram acostumados a entregar em caixas. Então, a maioria das caixas vinham com 20, com 25 quilos. Então, qual foi o nosso diferencial, né, para entregar? A gente teria que padronizar, né, se era 1 quilo de cenoura, os agricultores já mandariam esse 1 quilo de cenoura separadinho, né, para a gente evitar aglomerações na hora da montagem. Então, esse papel das mulheres foi fundamental na propriedade, né? Organizar o marido, então, né, o homem tirar o produto, ir lá fazer o trabalho mais pesado, e a mulher a dedicação de lavar esse alimento, de embalar esse alimento e entregar ele para os kits. Outro papel fundamental que as mulheres têm hoje na Comafit é a ligação com a agroecologia, né? Então, onde a gente não tinha a visão de agroecologia e mulher, hoje a gente tem as mulheres puxando isso, né? As mulheres e os jovens nesse processo. Hoje a gente tem produção de morango orgânico, a gente tem amora, esses produtos delicados, que são as mulheres que puxam na propriedade, as mulheres que cuidam, as mulheres que têm esse cuidado com esse alimento. Então, esse é um papel fundamental, assim, que a gente vê, a valorização delas. Hoje a Comafit também tem processos que a gente traz, né, uma vez por ano, a gente tem um encontro. Esse ano, infelizmente, a gente não pôde realizar ele, que ia ser dia 17 de março, então foi bem naquela semana de mudança total. Então, dali a gente tira diretrizes para o ano. Então, ali elas escolhem, geralmente a gente faz uma vez por mês um curso, enfim, a gente chama outras mulheres, a gente tem uma grande parceria com a Emater municipal, então chama pessoas para falarem sobre alguma planta, plantas punk, né, algum curso diferente de sabonete, como para elas terem um dia, né, de interação, um dia de conhecimento que não esteja ligado tanto à propriedade, né, um dia mais de descontração. Então, esse é primordial, assim, das mulheres. E também falar que nós, mulheres, a gente está onde a gente quiser, né, a gente deve estar aonde a gente quiser. Tem na administração. Hoje o nosso grupo administrativo da cooperativa, existe ainda 5 homens, mas 4 são mulheres também. Então a gente vem ganhando espaço e voz
né, a cada dia que passa. Isso é um processo que eu me sinto muito feliz por estar fazendo parte e por conseguir conquistar, né, esse lugar para nós que é tão importante. É isso aí. Eu só posso agradecer a vocês o compartilhamento muito lindo e aproveitando o fio aí das mulheres, vou convidar a Helena, companheira de projeto, que vai conduzir também o nosso terceiro bloco, falando em mulheres de força aí. Tá aí uma moça. Tá contigo, querida. Ai, muito obrigada, Lu, obrigada. Eu queria chamar, na verdade, de volta aqui todo mundo para a gente fazer uma conversinha de encerramento. O tempo vai ficando curtinho, mas a vontade é de ficar mais e conversar e perguntar. Eu queria convidar todo mundo para vir aqui um pouquinho de volta, para a gente poder trocar ideias todo mundo juntos e juntas aí. Obrigada. Aí, gente. Bem, meu nome é Helena, já fui apresentada aí no comecinho, sou integrante também da Ação Coletiva Comida de Verdade. Primeiro, queria começar já agradecendo muitíssimo a presença de todas e todos. Né? A Arildo teve um super desafio com a internet, conseguiu estar aqui com a gente, então é muito bom. Né? Falou tanto de comunicação e a gente conseguiu vencer essa, né, Arildo? Então, fico bem feliz. E esse momento aqui, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho juntos, né, e juntas sobre algumas questões que foram colocadas, pontos de convergência, né, trocar um pouco dos aprendizados, né, fortalecer essa ação coletiva, comida de verdade. E aí a gente tem uma primeira pergunta aqui que eu vou partilhar com vocês, um pouquinho sobre a juventude, que é mais ou menos assim. Qual que é a importância de incentivar jovens nesses coletivos do campo, né, como cooperativas, associações, por exemplo? Por que incentivar esses novos agentes na sociedade é importante? E aí queria pedir para quem se sentir à vontade comentar um pouquinho para a gente, assim, qual que é o papel da juventude, né, e de por que se torna tão importante envolvê-los nessas ações, envolvê-las e garantir essa participação. Alguém se atreve aí? A juventude aí presente? Temos muitas e muitos. Eu posso iniciar, mas não me aprofundo tanto. Sim, da sua perspectiva. Vamos lá. Então, assim, não é que a juventude seja o futuro do amanhã, nem o presente do hoje, né? É mais pela questão da força realmente que nós jovens temos de inovar. Assim como também os agricultores mais velhos têm essa capacidade de se inovar, só que a gente vê a dificuldade maior deles. Então, inserir a juventude, como a Amanda falou no início da fala dela, trazer essa juventude, fortalecer essa juventude para ela permanecer no campo, tendo a renda dela, é maravilhoso. Eu, hoje, nos meus 25 anos, já recebi proposta de trabalhar fora. Mas eu não quero trabalhar fora. Hoje eu tenho um pequeno sítio dentro da minha propriedade, da propriedade dos meus pais, onde eu planto o que eu preciso. Então, é um início para mim estar fazendo a comercialização na feira, é um início para mim estar dando um projeto meu em que eu não tenho a necessidade de estar vindo especificamente morar na cidade. Hoje eu passo a semana na cidade por conta do trabalho, que eu trabalho acompanhado no Cetra. Se não fosse, eu estaria em casa, curtindo a beleza que é morar no interior. Então, realmente, a mídia, ela apresenta muito essa de que o jovem, ele necessita terminar o ensino médio e ir para a cidade. No entanto, o que a gente precisa é de mais políticas públicas para que nós, jovens, não sintamos a necessidade de ir para a cidade, porque o que faz a juventude sentir essa necessidade de ir para a cidade é justamente isso, a falta de políticas públicas que a gente não tem. No caso, o jovem hoje, ele precisa de um trabalho para se sustentar, porque ele não vai viver à mercê sempre da família.
Então, é basicamente o que eu venho dizer muito é isso. É em relação a políticas públicas voltadas para a juventude, que ainda não tem, para que nós, jovens do campo, permanecemos no campo e produzindo, tendo nosso retorno. Maravilha, Arildo. Totalmente. Eu vi muitas cabecinhas balançando aqui positivamente, concordando assim, com a ausência de políticas públicas específicas para a juventude rural, né, para a permanência da juventude rural. E não sei, Amanda, se eu fiquei pensando na última fala que você fez também sobre que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E eu não sei se tem especificidades, por exemplo, em relação ao fato de ser jovem e mulher nesse sentido. Não sei se você queria trazer alguma coisa para a gente, até dos próprios desafios, assim, no âmbito da experiência, se você vê alguma coisa ou não. Bom, Helena, nós, da Comafit, a gente sempre, o nosso objetivo é incentivar realmente esses grupos, né? Porque a agricultura é isso, a cooperação é isso, a economia solidária é a inclusão. E quando a gente fala de cooperativa, a gente fala de inclusão, né? Hoje, como também sou coordenadora do grupo de jovens, hoje da cooperativa, e a gente sempre busca novas experiências. Por exemplo, ano passado, a gente teve um curso ministrado por doutores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente tinha um encontro por mês, né? Então, nesses encontros, a gente abordou várias temáticas, como políticas públicas, como, lá no início, o que é a agricultura familiar, né? Porque muitas vezes a gente está no meio rural, mas os jovens, eles não se identificam com isso. Ou muitos ainda têm vergonha, né, de dizerem que são filhos de agricultores. Mas a gente tenta sempre buscar esse além, né? Porque produzir alimentos é algo maravilhoso, é algo humilde e é algo que não tem como as pessoas ficarem sem, né? O alimento está no dia a dia. Então, trazerem o jovem, trazer a mulher, o incentivo, a inclusão, é muito mais do que somente a cooperativa pensar na sua comercialização, somente pensar em comercializar, em vender os alimentos. É a gente incentivar o jovem que está lá na propriedade, mesmo que ainda no ensino médio, a fazer uma plantação de um produto diferente. É tu incentivar aqueles que estão fazendo algum curso a voltar para a agricultura, né? Voltado para a agricultura. Então, hoje, a gente busca isso. Ai, maravilha. Muito obrigada, Amanda. Para a gente continuar nessa... não sei se vocês conseguem ver essas pastinhas que aparecem, né? Mas vou ler aqui para vocês, que eu não sei se vocês estão vendo. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de mulher. Participando sem medo de ser mulher. Um rito nosso aí dos encontros coletivos, né? Na verdade. Gente, olha só, nosso tempo está acabando, estamos até um pouquinho atrasados, mas antes da gente se despedir, queria pedir para cada um de vocês para usar uns 2 minutinhos aí para se despedir, mas também para partilhar uma coisa com a gente. Qual ou quais são os aprendizados em tempos de pandemia que ficam da sua experiência para o futuro, né? Ou assim, o que a ação coletiva em cada uma dessas experiências, elas ensinam para a gente seguir cultivando e garantindo acesso à comida de verdade. Então, eu queria pedir para vocês colocarem, assim, um tanto de novos caminhos, né? O que os principais aprendizados, o que essas experiências ensinam, e também se despedir. Pode ser? Aí, quem quiser começar, contando um pouquinho do que a experiência ensina para o futuro e dando um tchauzinho ou até logo, né? Aprendi que a gente não pode esperar, né? A gente não pode esperar, principalmente desse governo ou de qualquer governo, para a gente ajudar o outro, né? Conscientizar os jovens, trazer os jovens para isso, porque Arildo fala que ele não é o futuro, né? Mas é sim, né? Tem que assumir isso, aceitar isso, porque
os velhos, eles não vão mais aprender. Isso aí a gente já sabe disso. E quem tem que fazer as coisas agora, porque é o que vai defender o futuro amanhã, é os jovens, né? Então, aprendi que não dá para esperar, né? E que as pessoas têm urgência. E que a gente não repita, né, os erros também. É essa coisa, focar, né? Gente, a pandemia vai vir aí de novo, né? A segunda onda, dizem. Eu espero que não, né? Mas que a gente tem que estar prontos para isso, para a gente atender essas comunidades que vão precisar muito, né? Então, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. É isso, muito obrigado, né? Adorei estar aqui com vocês. Estamos juntos. Tchau, Iri. Obrigada, querida. Estamos juntos, sim. Não dá para esperar, né? Tem que fazer acontecer. Vamos lá. Alguém mais? Vamos lá? Já tem um aperto, já ter que ir despedindo. Né, olha só, eu quero, né, agradecer, né, vocês mais uma vez pela oportunidade, né, de estar conhecendo aqui a experiência, né, de pessoas de outros estados, de outras regiões, né, a participação do jovem nesse processo. Né, eu também acredito muito que é por aí o caminho. Né, eu fico muito feliz que quando eu vejo um jovem que ele sai da propriedade, né, estuda e tem a oportunidade de voltar, né, para a propriedade. Infelizmente eu não tive essa oportunidade, né, fui estudar e depois não tive a oportunidade de voltar para a propriedade, né. Concordo com o Arildo plenamente, cara. Tem que ter políticas sociais, né, voltada para o meio rural, né, para essa juventude, né. No meu município tem muito o êxodo rural, né, o jovem vem para a cidade achando que na cidade é aquele mil e uma maravilha, que na verdade muitas das vezes é um mundo de fantasia. Né, quando chega na cidade ele se encontra com realidade totalmente diferente, daí segue para um outro caminho. Então eu acredito muito que os nossos governantes, né, os nossos representantes, né, tem que criar sim política voltada para o meio rural, né, para que a gente possa manter, né, essa juventude na propriedade, né, produzindo para quem está na cidade, né, e para que até mesmo que ela possa ter ali a sua renda, né, garantir mensalmente, né, a sua renda para suprir suas necessidades ali junto com suas famílias, né. No meu município, a maioria dos produtores, né, rurais, né, já são pessoas de uma certa idade. Então, eu fico muito feliz aqui, né, de ver pessoas, né, talvez mais jovens que eu, né, aqui nesse bate-papo, né, de que eu vou levar como exemplo. Olha, estamos num processo político, né, no município, de que os políticos precisam ter uma política voltada para a juventude. Né? A gente precisa manter essa juventude na zona rural, mas que precisa ter oportunidade, né? É isso, né? Muito obrigado, né, mais uma vez pela participação e pela oportunidade. Né? E quem sabe a gente não se encontra por aí qualquer dia desse, nesse mundão. Valeu, pessoal. Ah, com certeza, Marcos. Obrigada. Eu acho que o desejo que mais fica é da gente poder compartilhar tanta comida de verdade, né? Vai lá, Amanda, por favor. Bom, então eu queria agradecer a todos vocês, pessoal da organização, pessoal com essas histórias lindas, inspiradoras, e que continuamos nessa luta, que continuamos buscando melhorias para todos os agricultores, que buscando tecnologia para o campo, que buscamos toda a parte que é muito mais que somente a comercialização. É ter o coração, é ser humilde e tu ser humano, né? Pensar, ter o amor ao próximo, e isso é fundamental em qualquer iniciativa e em qualquer ideia. Parabéns a todos vocês, mais uma vez, e que continuem fazendo bem, que é com isso que a gente vai para frente. Muito obrigada a todos vocês. Beijão.
Eu vou trazer minha fala aqui também, né, falando dessa expectativa, né, do Periferia Viva no futuro. A gente, em parceria com o CTA, que é o Centro de Tecnologias Alternativas, vem chamando o Periferia Viva de um laboratório de experiências e que a gente visa no futuro, de preferência bem próximo, tá trabalhando aí o que a gente tem sonhado com o PAA popular, né? É um processo, um sonho que a gente vem sonhando ainda, né? Concordo plenamente com todas as falas tragas aqui, né? Dessa questão da política pública. Hoje eu faço educação do campo, né? Estou na graduação de educação do campo. E a gente discute muito isso, né? Das faltas de oportunidades, às vezes falta de oportunidade dentro das famílias, né? Para se executar os aprendizados do jovem, mas falta principalmente de políticas públicas de incentivo ao jovem, né? Mas a gente segue, né, com os aprendizados de agora, né, com as forças que a gente conseguiu construir nesse coletivo, sonhando um futuro, né, e levamos aprendizados de muita gratidão, né, seguindo com o trabalho de base nas comunidades, né, no campo e na cidade, tentando fortalecer toda a população aí. Gratidão pelo espaço, né? Gratidão por estar compartilhando com vocês a nossa experiência e estar recebendo também a experiência de todos e todas que estão aqui presentes. Gratidão à organização também. Então, também quero bastante agradecer, né, pelo convite, principalmente a Gleiciane, porque o convite foi feito para ela e ela me deu essa, não sei se foi responsabilidade, mas ela me deu essa confiança de apresentar a experiência da feira, né? Então, só tenho realmente a agradecer. E o que eu tenho aprendido nesse processo de pandemia é reinvenção, né? Porque a gente teve que aprender a se reinventar durante esse processo. E na fala dos colegas aí, eu lembrei de uma frase de um marechal do grupo que eu faço parte, que se chama Balanço do Coqueiro. Inclusive, se quiserem seguir na rede social, tem lá no Facebook Balanço do Coqueiro, que é um grupo de percussão, que aí, diante do desgoverno que a gente vive, que nós estamos vivendo, infelizmente, se vem a pergunta, né? Que liberdade temos? Que direitos você tem? Precisamos mostrar voz, não ter medo de ninguém. Cadê? Onde foi? Socorro. Alguém? Fica a pergunta, né? Aonde está nosso direito? Aonde está a nossa liberdade? Liberdade de políticas públicas, nosso direito de políticas públicas, na nossa liberdade de viver, de comer comida de verdade já que o mercado exterior está aí para nos impor a comer a comida industrializada, a comida que a gente considera não comida de verdade. Então, cadê o nosso direito? Cadê a nossa liberdade? Onde está? Socorro! Cadê? Alguém nos socorre? Então, boa noite, obrigado. Gente, muito obrigada de coração pela presença, o tempo de vocês, o cuidado, pelas práticas cotidianas, né, por todas as tarefas que são necessárias para garantir a transformação dessas experiências e fazer tudo isso acontecer, e por estar aqui com a gente, e por ter participado do mapeamento. É um prazer gigante compartilhar esse espaço com vocês. E acho que é isso que a Arildo fala, né? A ação coletiva continua, né, companheiro? Vamos lá. Tá bom? Muito obrigada. Bom descanso para vocês e a gente se vê. Até logo. E eu vou chamar aqui agora o amigo Gil. Beijo. Tchau, tchau, gente. O Giuseppe, que ele é o articulador da região Nordeste. Oi, Gil, boa noite. Boa noite. Ele é desculpa. É o articulador da região Nordeste, responsável pela colheita e animação dessa região linda, né, para garantir as experiências aqui no nosso mapeamento. Seja bem-vindo, Gil. E como não cabem todas as experiências no nosso seminário, Gil vai trazer mais um gostinho dessas experiências, fazendo uma leitura aqui muito afetiva para a gente. E eu vou ficando por aqui, Gil vai encerrando com vocês. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que garante que esse espaço possa acontecer, né? A equipe de comunicação, a nossa equipe do
da ação coletiva Comida de Verdade, especialmente as experiências que vieram aqui fazer essa partilha, as pessoas que estão nos assistindo, né? E acho que Comida de Verdade possa sempre nos alimentar, alimentar nossa alma e alimentar nosso espírito. Vamos lá, Gil, com você, por favor. Obrigada. Oi, Helena. Boa noite, gente. Obrigado, Helena. Gente, vai ser rapidinho, a gente já começa a se despedir. Queria começar essa fala lembrando a vocês que o mapeamento segue aberto até o dia 31, então ainda dá tempo da gente tecer essa história juntos e juntas, né? Começamos essa história com poesia, começamos essa prosa com a poesia tentando traduzir, né, esse conjunto de experiências e de iniciativas. Conhecemos 5 potentes experiências durante esse processo e a gente vai encerrar esse seminário ouvindo mais um relato de uma experiência. A iniciativa das Cestas Agroecológicas da Rede de Agroecologia do Território do Baixo Sul da Bahia. Essa experiência foi coordenada em parceria, né, com o Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, o SASOP, a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, FASE Bahia, a Agência de Desenvolvimento Sustentável e Comercialização da Agricultura Familiar e a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Unisol Bahia. A pandemia da Covid-19 trouxe uma situação de incertezas e mudanças na dinâmica dos agricultores e agricultoras no território do Baixo Sul. Pois, diante do cenário de restrições de saúde e segurança, do controle de aglomeração, circulação de pessoas, suspensão de todas as formas de locomoção, vários impactos aconteceram no que tange à produção, distribuição e comercialização dos alimentos. A exemplo do fechamento do funcionamento das feiras municipais. As feiras locais são os espaços de comercialização, de trocas, articulação e socialização em todo o território do Baixo Sul. Nesse sentido, o abastecimento de alimentos ficou fragilizado por conta da desmobilização das redes formais e informais de escoamento da produção, principalmente a dos alimentos in natura. Os desafios do abastecimento alimentar local também são influenciados com o aumento dos preços dos alimentos básicos, como o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, situação que vem impactando na qualidade das cestas básicas. A cesta agroecológica foi uma estratégia diferenciada de articulação da compra dos produtos da agricultura familiar para atender à demanda das comunidades urbanas periféricas, sendo uma oportunidade da Rede de Agroecologia do Baixo Sul aprender a lidar com os limites do isolamento social e, ao mesmo tempo, inovando com outras formas de articular a oferta a partir da mobilização virtual e em rede. Outra inovação foi construir arranjos coletivos de logística, pois muitas comunidades ficaram sem condições para entrega. Essa dinâmica também trouxe a reflexão sobre a importância da disponibilidade de oferta, dos circuitos de comercialização ativos e dinâmicos, da logística coletiva, espaço de apoio para recebimento dos produtos da agricultura familiar, como a estrutura para bancadas, caixas e balanças. Ou seja, as condições mínimas e adequadas para recepcionar a produção que vinha da agricultura familiar. Portanto, a experiência das cestas agroecológicas da Rede de Agroecologia do Baixo Sul, de lidar com as adversidades, gerando estímulo e investimento nos seus ossados para ampliar a produção de alimentos e dos produtos in natura e beneficiados e caseiros, além de mostrar a possibilidade da organização da oferta em rede entre as comunidades para atender uma demanda comum. A experiência das cestas agroecológicas foi executada a partir da ação Covid, financiada pela Fundação Banco do Brasil. Cada cesta agroecológica foi constituída de 20 quilos de alimentos, sendo 14 quilos da agricultura familiar. A divisão da composição dos produtos por cesta foi de 3 quilos de farinha de mandioca, 5 quilos de fruta, 5 quilos de tubérculos e hortaliças e 1 quilo de produtos beneficiados. Beneficiados e produzidos por comunidades de agricultores familiares, comunidades quilombolas, grupos produtivos de mulheres organizadas em 7 associações e 2 cooperativas de trabalho no território do Baixo Sul. Ao todo, foram 23 toneladas de alimentos
sendo 70% adquiridos da agricultura familiar. Os produtos agroecológicos adquiridos das organizações da rede de agroecologia enriqueceram 1.200 cestas de alimentos para 600 famílias em situação de vulnerabilidade social. Tudo isso articulado e mobilizado por 14 instituições e redes de solidariedade. Gente, essa é mais uma das inspiradoras histórias costuradas, tecidas e fiadas na ação coletiva Comida de Verdade. Agradecemos as vozes presentes e a todos que acompanharam a gente, e uma ótima noite.